Boa noite a todos, a mais uma roda de conversa promovida pela Unisantana em parceria com a MFEM, vereador Antônio Sampaio, sob a coordenação da professora Fabiana, coordenadora do curso de Comunicação e Artes da Unisantana, professora Renata da Unisantana e a professora Télia da MFEM. O tema de hoje é sobre os impactos da pandemia na população negra. Estarão conosco esta noite Cíntia Nunes dos Santos. Cíntia, por favor, você pode se apresentar? Então, eu vou falar agora sobre a Cíntia, por favor. Cíntia é diretora de criação de conteúdo da Iato Conteúdo Digital, ex-aluna do curso de Design Gráfico da Unisantana, concluinte do curso de Publicidade e Propaganda da Unisantana. Eu quero parabenizar a Cíntia pela conclusão do curso e apresentação do trabalho de TCC que ocorreu agora no último sábado. Meus parabéns, Cíntia, e todo o seu grupo, né? Muito bom trabalho. Também o professor doutor Denis de Oliveira, professor livre docente em jornalismo, informação e sociedade pela ECA USP, professor associado da ECA USP, Departamento de Jornalismo e Editoração. E também conosco o professor mestre Jorge Luiz Felizardo dos Santos, professor de História, mestre em Ensino de Ciências Sociais, diretor da MFEM, vereador Antônio Sampaio. Vamos à conversa, pessoal. Bom, a Covid tem ameaçado particularmente a saúde, a renda e a educação dos mais pobres, principalmente moradores de periferias que já tinham vínculos frágeis também no mercado de trabalho. Lembrando que o vírus chegou ao país trazido pela classe alta, que voltaram de viagens internacionais e se contaminaram no exterior. Bom, por que a pandemia afetou menos as classes altas e se alastrou mais nas periferias, impactando com mais violência a população negra? A pergunta estará aberta para os nossos convidados. Eu chamo à conversa o professor Jorge Luiz dos Santos. Por favor, professor. É um grande prazer, né, estar aqui nessa roda de conversa, né, nessa live aqui, em parceria com a Unisantana e a MFEM vereador Antônio Sampaio, né? Então, para quem não sabe quem é a MFEM, né, é Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, tá? É uma escola pública, municipal, da Prefeitura de São Paulo, né, da rede municipal de São Paulo, e que com a Unisantana tem procurado estreitar esses laços dentro do nosso território, né? Então, na região aqui, Tietê, Carandiru, Santana. Respondendo a sua pergunta, Rubens, eu acho que, assim, de uma certa maneira, essa nossa conversa, ela vai se encaminhar para algumas questões relacionadas ao racismo, né? Então, acho que não tem como ser diferente, né? E aí, assim, eu quero pedir a autorização, que eu quero começar com uma frase, um trecho de um livro do escritor angolano Ondiaki, que fala o seguinte: as estrelas não têm cor, são como as pessoas. Eu pensei que a cor das pessoas ficava na pele delas. Não. A cor das pessoas fica nos olhos de quem as olha, né? Então, nesse sentido, pensando e já falando, respondendo a sua questão sobre a Covid, a gente tem uma situação em que realmente a Covid ela veio trazida, né,
de fora do país, né? É um vírus que inicialmente ele é democrático, né? Uhum. Por conta do seu potencial de contaminar várias pessoas, independente de credo, raça, cor, né? Mas a gente sabe que dentro do Brasil nós temos uma situação histórica, né? Então, construída, e que nessa condição histórica, acho que é importante a gente colocar a questão de que a população negra, a população indígena, né, são aquelas que mais estão sendo vitimizadas pelo coronavírus, né? Então, inicialmente, o que a gente poderia fazer, nossa, mas esse vírus democrático, ele contamina todo mundo, né? Na verdade, ele tem sido mais incisivo e diretivo nessas populações por conta de um histórico, né? Então, esse histórico, ele faz parte do panorama, né, da sociedade que a sociedade criou, né? Dessa sociedade que o homem criou. E dentro dessa situação, nós temos que discutir realmente essa temática, para que a gente possa pensar numa nação em que a justiça social e racial ela seja uma realidade. Tá? Nós vamos estar conversando mais sobre isso, né? Então, assim, só um pouquinho do que eu posso estar te respondendo nesse momento. Ah, legal, muito bom. Eu gostaria agora da opinião do professor Dr. Denis a respeito da mesma pergunta. Gostaria de saber o que ele tem para falar, né, o que ele pode colocar para a gente. Por favor, professor doutor. Professor Dr. Denis. Ah, tá. Eu vou, então, passar a pergunta para a Cíntia. O professor Denis ainda não está presente, mas eu passaria a pergunta para a Cíntia. Cíntia, por favor, você pode dar a sua opinião a respeito da mesma questão que foi feita anteriormente? Porque ela se alastrou, né? Ela veio da classe alta, que viajou e teve o contato com esse vírus, e aqui no Brasil ela se alastrou com muita facilidade, e principalmente para os bairros, para as regiões mais pobres, né? O que você tem para nos falar a respeito? Boa noite, professor, boa noite a todos. Como foi dito aqui, estou vendo nos comentários aqui da nossa live, o vírus ele é democrático na maneira como ele se espalha, mas ele não é democrático na cura, né? Como o professor Jorge bem enfatizou, as questões de desigualdade racial e social fazem com que isso se prolifere, né? E diferente do que a gente tem falado, do que a gente tem visto, né, e ouvido, a população negra ela é totalmente atingida de maneira exacerbada, né, em relação ao vírus. Ah, tá. Bom, e como que era antes da pandemia? Eu vou fazer essa pergunta ao professor Jorge. Como que era a situação do negro ou da população negra no Brasil? Como que ela era antes da pandemia? Tinha alguma visibilidade? Não tinha? Como que funcionava isso? Percebemos que durante a pandemia se tornou muito mais visível. As questões elas explodiram na nossa cara. Né? Então, como que era antes isso? Havia esse problema? Não havia? Como que era? Olha, mais uma vez, assim, bom dia a Cíntia, bom dia, boa noite, Cíntia, boa noite a Silvia, né, que é a nossa intérprete de Libras na escola e né, de uma maneira super simpática, veio contribuir com essa nossa live para que ela seja de fato inclusiva, né? Olha, o Rubens, eu penso o seguinte,
como um panorama, né, da sociedade que foi criado historicamente. Então, até a própria Cintia falou assim, né? Então ficou mais visível, né? Então a pandemia ela tornou essa situação de desigualdade mais latente, né? Uhum. Mas já existia, né? Realmente a questão do racismo, da discriminação, do preconceito no Brasil. A gente não pode esquecer que nós tivemos um histórico, né, de escravidão, né, a escravização no Brasil, que começou com a chegada dos portugueses, né, e a posse dos portugueses lá em 1500, e depois todo o processo de colonização, em que a escravização ela se tornou uma realidade, né? Agora, em relação à questão do negro, a gente conhece, né, então, o momento em que essa escravidão ela terminou, né, que foi com a abolição da escravatura, ou, na verdade, assim, até o momento em que ela começou, porque não tinha nenhum outro documento legal, né, nem procedimento administrativo que tivesse iniciado a escravização no Brasil, né? Então, ela, de fato, com a Lei Áurea, nós tivemos essa situação definida, né? Então, assim, houve uma escravidão no Brasil. E a Lei Áurea ela é apenas uma das políticas públicas que nós tivemos no Brasil, né? E que compõe essa estrutura racista, né? Porque quando a gente fala hoje né, de racismo no Brasil, a gente tem que considerar as três dimensões, né? Então, o racismo individual, né, que é praticado individualmente, né, pelas pessoas, o racismo institucional, né? Então, como que as instituições elas trabalham, né, para de fato esse racismo ele permanecer e ampliar, né? Então essas relações raciais elas vão se dando, né, cada vez mais no sentido de fazer com que o negro ele permaneça, né, apenas num único lugar, num único espaço, né? E aí o que a gente conhece como teto de vidro, né? Então, assim, o negro, ele, se ele não lutar muito contra esse sistema, né, tem que lutar muito mesmo, ele não consegue ultrapassar um teto de vidro, né? Entendi. Inclusive, na verdade, a grande maioria da população ela sofre com esse racismo por conta das instituições. É só a gente pensar na questão da seleção de RH, né? Então esse tete a tete que muitas vezes já cria esse fosso, né, esse apartheid entre brancos e negros no processo de seleção ao emprego, por exemplo, né? E o racismo estrutural, como que essa estrutura ela faz com que apenas um grupo tenha tantos privilégios, né, econômicos, políticos, sociais e culturais, né? Então, quer dizer, antes da pandemia, estava tudo isso muito claro, né? A pandemia ela só tornou essas questões mais visíveis, e acho que até, na verdade, por conta de um movimento que veio dos Estados Unidos, né? Então a gente tem discutido hoje bastante a questão do racismo por conta, né, do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Então, e aí a gente traz as questões do Black Lives Matter, né? Então, vidas pretas importam, né? Então, por conta disso é que a gente tem discutido bastante sobre essa questão do racismo. Ah, tá. Eu vou aproveitar até a deixa, né? O professor Denis chegou, depois eu farei a pergunta à Cíntia, nossa colega. Vou chamar a nossa colega, porque está sempre conosco. Eu vou chamar, mas agora eu vou chamar o professor Jorge. Professor,
o Black Lives Matter, ele acabou assim espalhando pelo mundo inteiro, né? Virou uma espécie de pandemia também, mas uma pandemia que vem para o bem. Eu vejo isso como uma pandemia que vem para o bem, né? E como se trata de um movimento que começou nas redes sociais e depois ele se alastrou assim também para nos meios de comunicação, como que o movimento ele tem influenciado no Brasil e feito com que tenhamos uma consciência, ou parece que temos uma consciência, né, das situações de populações mais invisíveis ou carentes, como a população negra. Como que o jornalismo, a comunicação tem contribuído para isso e colocar a situação das populações pobres, principalmente negras, na mídia em geral, para que todos percebam e olhem e participem. Essa é pro Denis, é isso? Denis, desculpa, pro Denis, professor Denis. Tá. É que você falou pro professor Jorge. Pode repetir a pergunta, por favor? Desculpa. Repete a pergunta. Pode repetir? O movimento Black Lives Matter, ele começou nos Estados Unidos e começou por redes sociais, né? E para um canal de comunicação, evidentemente. E ele se alastrou assim como o vírus também, né? Começou nos Estados Unidos, todo esse momento de pandemia, se alastrou para a Europa, chegou no Brasil e através dos meios de comunicação. Como que o senhor vê esse movimento junto também com essa violência toda que está ocorrendo e a violência da pandemia e a violações de direitos e também junto o movimento Black Lives Matter, principalmente em termos de comunicação, porque foi a partir dele que nós passamos a conhecer o movimento. Como que o senhor vê isso no Brasil, em termos de influência? No Brasil, não. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos, né? Agradecer o convite, estar aqui nesse debate importante, parabenizar também a organização dessa discussão. Olha, o movimento Black Lives Matter, né, na verdade, já é desdobramento de uma tradição já do movimento negro americano, da luta contra a violência. O que tem ocorrido nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos nós tivemos aí, né, acho que muitos já conhecem, né, a experiência importantíssima do movimento de direitos civis, anos 60, com Martin Luther King, o movimento do Malcolm X, né, também nos anos 60, o Black Panthers Party, né, o Partido Panteras Negras, né, partido importante, Partido Negro, né, que discutiu a questão racial nos anos 70, e aí teve uma grande liderança, está viva até hoje, que é a Angela Davis, né, ela não chegou a fazer parte oficialmente do Partido Panteras Negras, mas foi muito influente, né, uma teórica, pensadora, feminista, negra, né, importantíssima, né? Inclusive, durante um certo tempo, foi considerada a inimiga número 1 pela CIA, né? Das mais procuradas pela CIA, né, nos Estados Unidos, para ver a importância que ela teve, né? Como é que ela abalou, de fato, as estruturas dos Estados Unidos, né? Mas o que ocorre é o seguinte, veja, o movimento de direitos civis dos Estados Unidos foi importante, né? Porque, de fato, ele rompeu com o regime de segregação oficial racial nos Estados Unidos, né? Ele abriu espaço para a instituição das políticas de ação afirmativa. E o que ocorre nos Estados Unidos é que depois que foram implantadas as ações afirmativas e efetivamente constituiu-se uma classe média negra nos Estados Unidos, até uma satélite negra nos Estados Unidos, até mesmo a eleição de um afro-americano à presidência dos Estados Unidos, né, o Barack Obama, disseminou-se em certos setores mais conservadores de que os Estados Unidos já teria resolvido o problema racial, né, a chamada era do pós-racial. Então esse debate foi muito forte nos anos 80, 90 nos Estados Unidos, né, fortaleceu-se muito após a eleição do Barack Obama, e aí então, né, que a questão racial estaria resolvida, equacionada pelas ações afirmativas, então já era um tema superado. O que ocorreu então? Uma série de intelectuais, né, a própria Angela Davis, mas eu cito a Michelle Alexander, Eduardo Bonilla e outros, começaram a apontar que se estava se constituindo um novo tipo de segregação nos Estados Unidos. Né? Que segregação que é essa? É uma segregação pelo encarceramento em massa. Tem um livro muito interessante da Michelle Alexander que chama A Nova Segregação,
Inclusive, o título original dessa obra é The New Jim Crow. Jim Crow é o nome das leis segregacionistas dos Estados Unidos, né? O que é esse novo Jim Crow? Né? O que é essa nova segregação, né? Segundo a Michelle Alexander? Seria justamente o fato da justiça atuar no sentido de colocar a maior parte da população negra na cadeia, né? Os Estados Unidos é o primeiro país que tem o maior número de encarcerados do mundo, e a esmagadora maioria são negros, né, nos Estados Unidos, né? Uma parte por tráfico de drogas, enfim, né? Tem uma série, tem umas questões ali, a gente pode até entrar em outro momento, que acaba favorecendo, né, esse encarceramento em massa. E o que aponta, né, esses teóricos? Aponta o seguinte, né, que o número hoje de negros encarcerados nos Estados Unidos é maior que o número de escravizados. Então, diante disso, né, o que aconteceu? O movimento negro começou a apontar justamente essas violências da polícia, do aparelho judiciário contra a população negra, e aí, então, né, que nesse bojo que surge o Black Lives Matter, né, vidas negras importam, demonstrando que, embora, né, as ações afirmativas estavam estabelecidas, mas os aparelhos institucionais aí de repressão atuavam no sentido da repressão do assassinato de jovens negros nos bairros, nos guetos aí, né? E no Brasil, a situação é muito semelhante, com uma agravante ainda, né? Uma agravante que tem até apontar isso, que é importante a gente entender. Veja, nos Estados Unidos, nós observamos o caso George Floyd, que a polícia o sufocou, né? O policial lá estrangulou, né? E esse parece que é o 107º caso de estrangulamento de homem negro por parte da polícia. Por que eles fazem isso? Porque boa parte da polícia dos Estados Unidos anda desarmada. Está desarmada. E aqui no Brasil, ela anda armada. Né? Eu estou colocando isso até para a gente apontar, porque há uns comentários aí na rede social que eu acho que são equivocados, dizendo que lá nos Estados Unidos a população negra se mobiliza, vai às ruas, enfrenta, de fato faz isso, e no Brasil não. Não é que no Brasil não, no Brasil a situação é mais complicada, tá? Você vai enfrentar um policial que é armado. Nós vamos vendo aí o número de assassinatos aí de jovens negros nas periferias, de jovens negras, né? Ocorre como? Ocorre por tiros, né? Não só jovens, crianças também estão sendo mortas aí, né, nessa ação policial. Então o Brasil tem uma tradição, né? Já tem uma cultura de violência nos aparelhos policiais tão intensa, né, que de fato aí é complicado você exigir que haja um enfrentamento direto da população da periferia com os aparelhos policiais, né? Mas de fato, né, o Black Lives Matter, toda essa situação que está acontecendo hoje, você fala de um vírus positivo, mas isso eu vejo muito, claro, o caso do George Floyd, ele foi um elemento que detonou toda essa mobilização. Mas eu queria até lembrar um pouco a palavra dele final, né? Eu não consigo respirar. Tá? Esse não consigo respirar, ele sintetiza o sentimento da população negra no mundo, porque tem aumentado a concentração de renda, tem aumentado a miserabilidade, tem aumentado a violência. Então a população negra não consegue respirar, por quê? Pela violência policial, sendo estrangulada, né, ou não consegue respirar porque está desempregada, está sendo precarizada no seu trabalho e agora está sendo a principal vítima da epidemia do coronavírus. Então esse sentimento que está represado na população negra, historicamente, no mundo inteiro, no Brasil inclusive, é que pode ser sintetizado nessa frase do George Floyd: eu não consigo respirar. Então, quando a gente fala violência racial, é claro que a violência mais visível é essa violência praticada pela polícia, né? Mas a violência racial ela é muito mais ampla, né? Ela ocorre, por exemplo, pelo desemprego, pelo subemprego, pela ausência de condições de saneamento básico, pela epidemia do coronavírus que atinge a maior parte da população negra no Brasil e nos Estados Unidos, os dados mostram isso. Enfim, uma série de fatores aí que vão levando a essa situação de não conseguirmos respirar. Isso é verdade. Tanto é verdade que parece que o mundo inteiro não consegue respirar, né? Parece que é um sufoco, parece que para todos, sejam brancos, negros, né? Então, uma dificuldade enorme para respirar, né? Eu vou fazer uma pergunta para a nossa colega Cíntia, né? E como ela era da área de comunicação, eu queria saber com ela, né, como que é a imagem, como que é a imagem para o governo nas campanhas publicitárias em relação às políticas públicas para o negro ou para outras populações mais carentes. Como tema nós estamos falando da população negra, é lógico que eu vou tentar restringir um pouco a esse universo.
Mas como que é, Cíntia? Como que é as campanhas publicitárias para a população negra que está direcionada? Bom, Pro, as campanhas publicitárias do atual governo, elas são totalmente avessas, né, à realidade e à nossa condição, a condição do povo negro. As campanhas de publicidade no geral do governo federal, eles apontam apenas pessoas brancas e desconsideram totalmente a miscigenação que nós temos no nosso país, né? É escancaradamente, assim, fora dos padrões, né? Do que a gente precisa. E agora, então, dentro da pandemia, tá uma loucura, né? Como se não houvessem desigualdades, a comunicação é feita de forma inefetiva, né? E não é tratada com a equidade que é necessário, né? Sempre e agora, durante a pandemia, ainda mais. Entendi. Juntando todos esses temas, todos eles estão ligados, né? Seja da mídia, da história em geral, tudo tem uma interconexão, né? Eu tenho me perguntado, mas isso bem particular, mas faria a pergunta a vocês, e aí vocês escolhem quem responde a pergunta. Parece que o nosso passado ele continua presente, né? Nosso passado ele continua presente. Ele está presente na mídia, ele está presente nas instituições, nas nossas ações. Será que nós conseguimos nos livrar dessa coisa de Casa Grande sem Senzala? Quem pode me responder? Posso responder? Primeiramente, tem falar para o professor Denis, seja bem-vindo, né? Então, eu não tinha se visto. É um prazer, né, tá fazendo essa conversa contigo, né? Uma referência, né? Por conta justamente de todas as suas discussões, né? E que vem muito no sentido da fala do Rubens em relação a Casa Grande sem Senzala, né? Inclusive, por conta desse livro, né? Nós tivemos aí uma má interpretação, né? Em relação à questão da democracia racial, né? A gente tem essa questão de que durante muito tempo, né, o Brasil ficou conhecido, né, ou se propalava essa questão da democracia racial, quando na verdade nunca houve essa democracia de fato, né? Então era muito fácil enquanto o negro estava em condições subalternas, em habitações subhumanas, né? Como se fosse a senzala, né? Então, naquele lugar de senzala. Agora, a política pública, ela permite que principalmente a partir dos anos 2000, lógico que não começou aí, mas a gente viu mais incisivamente por conta, né? Então, da aprovação de uma lei, a 10.639, que colocou dentro da escola, ou pelo menos se imaginava que dentro da escola se faria, né, de fato, uma discussão em relação à cultura africana, afro-brasileira, de valorização, de promoção dessa cultura africana, afro-brasileira e de contra o racismo, né? Então, uma política contra o racismo. E depois, com a 11.645, quando, na verdade, nesse debate é inserido também a questão do indígena, que nós também não podemos esquecer também, né? Então, dentro desse hall de políticas públicas, que, de uma certa maneira, vai se encerrar mais ou menos com o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos um conjunto de políticas que são positivas para a população negra, para a valorização, para a autoestima dessa população negra, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem a ideia de como que a gente pode transgredir essa discussão e trazer, então, para a população
a população negra, indígena, afro-ameríndia, sabe? Essas questões que são extremamente importantes para a gente. Entendi. Vou fazer uma pergunta para a professora, para a Cíntia, já estou chamando ela de professora, quem sabe ela passa a ser nossa companheira, né, Cíntia? Ô, Cíntia, nós vivemos num país, né, um dos países com a população negra está em maior número, né? E muitas pessoas afirmam que não existe racismo, e que os negros não são das principais vítimas, né? Você concorda com essa afirmação que existe ou percebe desigualdade racial e impacto diretamente a esse público? Eu discordo totalmente, né? A população negra, ela é a maior parte nas comunidades periféricas, né? E a maioria vive em situação insalubre, sem saneamento básico. São as pessoas que não que trabalham na informalidade, né? Que agora precisam sair, mesmo todos pedindo para ficar em casa, essas pessoas precisam sair. E elas são as que estão mais vulneráveis, né? Então, não tem como falar que a população negra não tem sido afetada de uma maneira mais abrangente durante a pandemia, né? É desconsiderável. A pessoa não precisa nem ter empatia, é só ela olhar ao redor dela e observar o país que ela vive, né? Toda a desigualdade social, econômica que a gente tem. Não dá para eu julgar a minha realidade com a realidade de todos, né? Com a realidade da maioria do país, que é a população negra. Sim, verdade. Tanto é que dá para a gente lembrar que entre os pobres, né, na população pobre, existe pretos, brancos, mulatos, né? Todos eles estão lá. Mas existe um fosso também, né? Existe um fosso entre populações. Existe um fosso de classes sociais, existe um fosso educacional, e existe um fosso dentro do próprio fosso. O que eu quero dizer, por exemplo, que dois amigos que vão participar, dois amigos que são pobres, que moram no bairro pobre, né? Um é preto, outro é branco, um é preto, outro é loiro, e vão participar quando eles têm que participar, por exemplo, para uma vaga de emprego, né? Eles vão perceber essas diferenças, porque tem a diferença social e tem também as diferenças que está aí, que é o próprio racismo, né? O que vocês o que pode falar a respeito disso? Jorge, professor, ou Cíntia, fica à vontade para colocar as ponderações. Pode falar, Cíntia. São desigualdades raciais, né? A gente é nítido, talvez não seja tão nítido para quem é branco, mas nós que somos negros sabemos dessa desigualdade, né? Do quanto os brancos estão na nossa frente por conta do preconceito, não é por conta da pessoa ser qualificada ou não. Quando eles estão em pé de igualdade, mesmo em pé de igualdade, o branco está na frente, em relação ao preconceito que nós temos da sociedade para nós, né? Até contribuindo com a fala da Cíntia, né? A gente não pode realmente esquecer o período de escravização, né? E na verdade, assim, quando a gente fala que o negro, ele, muitas vezes, assim, até a gente faz uma referência às cotas, por exemplo, né? Então tem pessoas que falam assim, mas para que existem as cotas? Não existe a necessidade de cotas, né? Então, a gente considerando esse panorama, né, dessa sociedade que o homem, né, o ser humano construiu, né? Então, em termos de desigualdade, e aí do racismo, nós precisamos de uma reparação histórica, né, do que ocorreu,
para que a gente possa, de fato, estar em pé de igualdade. Né? Então, quando, por exemplo, se fala assim, olha, para que na entrada na universidade? Porque assim, só o mérito ele não consegue explicar mais de 350 anos de escravização do negro. Né? Então, fazendo uma referência que eu falei no começo, por exemplo, no dia 13 de maio, nós tivemos a abolição da escravatura. Né? No dia 14 de maio, sem uma política pública que inseriu o negro na sociedade, o negro acabou ficando à margem. Né? E aí, assim, quando a gente fala do racismo estrutural, a gente fala assim, que esse Estado brasileiro, desde até pensando na sua independência, da sua primeira Constituição, quem que tinha, por exemplo, acesso à educação? Todos os cidadãos. Só que os negros e os alforriados não eram considerados cidadãos. Então, uma dimensão dessa estrutura racista. Depois, com a Lei de Terras, em 1850, por exemplo, né, que o negro que conseguisse, né, poderia até comprar sua terra, né, então, tendo o seu dinheiro, mas a Lei de Terras ela impediu isso. Então, o negro, o alforriado, não podia comprar terra. Então, alijou, né, o negro do acesso à terra. Né? E a gente sabe que terra está relacionada à riqueza. Né? Então, eu acho que dentro dessas dimensões, né, de uma estrutura racista, né, até o professor Silvio Almeida ele fala muito bem, inclusive lançou um livro recentemente, dá uma intenção em relação a essa discussão e que é importante se realizar, né? Que assim, não é, por exemplo, o negro é incapaz, né? Não é o negro que é incapaz, né? Na verdade, nós vivemos uma estrutura racista que impede o negro de ascender socialmente. Entendi. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o maior problema do Brasil é assumir que tem racismo, a primeira coisa, tá? Porque o problema que nós temos uma certa dificuldade de assumir que a estrutura social do país, em todos os aspectos, é racista. Essa é a primeira questão. E quando digo racista, aí é uma grande confusão que acontece ainda no senso comum, né? Desculpem. Que é o seguinte, o racismo não é só comportamento preconceituoso. A gente pensa racismo só no comportamento, né? Acho que ainda né, essa coisa do caso do Senzala, eu tenho uma hora que caiu minha rede aqui, desculpem que eu dei foi um problema aqui técnico, né? Eu até falar um pouquinho sobre o Gilberto Freire. Acho que isso nos contamina muito. Porque o Gilberto Freire, no caso do Senzala, tem a questão da democracia racial, acho que é isso complicadíssimo e tal, mas tem um outro conceito do Gilberto Freire que é extremamente complicado, que eu acho que ainda está dentro um pouco no espírito de boa parte de nós, que é o capítulo 1 do Caso Grande Senzala, chamado Equilíbrio e Antagonismos. O que o Gilberto Freire fala nesse capítulo 1 do Caso Grande Senzala, né, que acho que é muito interessante, a gente até lê isso daí, né? O Gilberto Freire não é... A gente critica o cara, mas não é nenhum tosco, é um cara inteligentíssimo, né? Foi um cara inteligentíssimo, e é uma referência à antropologia, tá? No mundo todo, né? Não é uma pessoa... É uma pessoa complicada, né? Não é tão tranquilo assim você desmontar o Gilberto Freire. Tá, eu tenho nos cursos que eu ministro sobre racismo, eu faço só ler Gilberto Freire. Vamos ler, vamos desconstruir, que não é tão tranquilo assim, né? Então, nesse texto, nesse capítulo 1, o que ele fala? Fala que os antagonismos de raça e de classe, eles são equilibrados nas relações idílicas entre Casagrande e Senzala. E aquela ideia, né? Por exemplo, quando nós tivemos aí recentemente a extensão dos direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas, né? E aí muitos patrões e patroas colocaram o seguinte: não, ela não é minha trabalhadora, é minha amiga, é da família. Quando eu falo que é amiga da família, o que acontece? Eu transformo a relação em uma relação pessoal, uma relação particular, tá? E não uma relação política. Porque trabalho é uma relação política, uma relação normativa, uma relação pública. Então, essa é a grande questão, tá? Então, não é o problema de você ter amigo não negro, não é essa a questão. Não é isso, né? No seu comportamento pessoal. O que existe é uma estrutura social
historicamente construída, né, e que todos nós somos responsáveis, né, que tem que ser desmontada. Tá? Porque se você não destruir isso, não tem jeito. E veja, por que foi feito dessa forma? Né? Acho que é muito importante entender, não foi feito com uma maldade, não é uma questão moral, não é uma questão de comportamento. Foi feito dessa forma para garantir privilégios de certos setores. Veja, o racismo que possibilita, por exemplo, que 1% da população brasileira, 1%, tenha uma riqueza semelhante a 50% dos mais pobres. É isso. Tá? É o racismo, por exemplo, que vai justificar a gente andar na rua e ver crianças negras, né, uma parte delas, né, vendendo chiclete meia-noite na rua. Né? Que você vê pessoas negras morando na rua. É isso. É evidente que quando você tem uma situação de miserabilidade dessa forma, e você vai cristalizando a ideia que o negro é inferior, a gente não se indigna com situações como essa. Essa é a questão que você coloca. E é evidente, alguém está ganhando com isso. Né? Então, veja, é muito importante entender isso. Não é problema de você dizer não tem um preconceito. Não, você tem que ter um compromisso no combate ao racismo. Senão você não muda o país. Senão você não transforma o país. Né? Eu faço parte de uma organização chamada Rede Quilombação. Né? E nós temos a palavra de ordem nessa organização, que é a seguinte: a democracia não chegou na periferia. Por que não chegou na periferia? Porque a periferia, quem mora na periferia sabe disso, vive ainda, nós estamos aí mais de 30 anos de democracia, né? Depois da aprovação ainda da Constituinte de 88. A periferia vive ainda com invasões de domicílios sem mandados de busca, né? É muito comum isso é ilegal, e acontece. Né? A periferia vive com prisões ilegais, e a lei manda que a prisão, você pode ser presa só em flagrante ou ordem judicial, não existe a prisão por averiguação. Entretanto, isso ocorre toda hora na periferia com jovens, na parte de jovens negros. Né? A periferia vive ainda com execuções extrajudiciais. O número de mortos, né, jovens mortos, é terrível. E aí, veja, o papel da comunicação, né, do jornalismo. Eu sou jornalista. Quando tem um caso de chacina ou de jovens mortos na periferia, estou pegando nem jornais apelativos, tipo da Atena, nada. Jornais títulos sérios, entre aspas, né? Coloca lá, matéria, foi morto e tal. E aí, então, na segunda sequência, né, os jovens não tinham passagem pela polícia. Como se ter passagem pela polícia justificasse ele ser morto? A polícia não tem o poder de matar ou não. O Brasil não tem pena de morte. E se tivesse pena de morte, não é a polícia que faz isso, né? Isso é um julgamento. Tá? A polícia tem que prender, ponto, não matar a pessoa. Né? Então não justifica, tendo ou não, quando o jornal coloca isso, ele está levando a ideia que se essa pessoa tivesse passagem pela polícia, então justifica se ela ser morta. Não justifica não. É um erro policial, ponto, acabou. Né? Se a polícia vai lá e matou, ela errou, tem que apurar isso. Então veja como é que você vai cristalizando uma ideia de que a democracia é algo relativo. A democracia é só você votar. Os direitos que estão consagrados na legislação não são para a população. Né? E só a última coisa são as cotas raciais, né? Primeiramente, né, tem muitos erros, muitos equívocos nessas cotas raciais. Cota racial não é uma invenção dos Estados Unidos, é falso isso. Cota racial começou na Índia, né, primeiramente. Todos os países, várias vezes no mundo, tem cota racial. Em Israel, tem cota racial para judeus de origem africana, do Sudão da Etiópia. Na Alemanha, tem cota para mulheres, né? Na Colômbia, na Argentina, na Bolívia, tem cota para indígenas e para negros também, na Colômbia. Então, N países tem cotas, né? Porque isso faz parte de uma política pública quando você identifica que tem pessoas que têm aí desvantagens históricas em relação ao ingresso. E esse negócio de mérito é bobagem, né? Porque mérito é o seguinte, vamos pegar corrida de Fórmula 1, eu vou pegar lá o Lewis Hamilton, eu coloco um Fusquinha, e pego o Rubinho Barrichello numa Ferrari, quem ganha? Então, o Barrichello vai ganhar, evidentemente, ele tem mais mérito do que o Lewis Hamilton? Não, porque as condições que ele tinha naquela corrida são diferentes, é isso que nós estamos falando. Então, a cota racial é para equalizar as condições, aí sim, com condições equalizadas, você mede o mérito. Sim, e ela tem um prazo curto, né? Ela não é eterna, né? Ela não é eterna, é algo para... Sim, é pontual. Com o tempo, você depois retira para que todos tenham igualdade, no mínimo, né? Professora, toda hora eu estou esquecendo, chamando a professora Cíntia. Acho que eu já estou me habituando como professora de tantas participações que ela tem aqui conosco. Eu vou para uma outra pergunta, mas voltado para a área dela também. As empresas de comunicação de massa, no seu ponto de vista, devem assumir a interação com a população negra, que tem pouco acesso à informação? Sim, com certeza. Eu considero uma responsabilidade não social, mas uma responsabilidade moral, né, com a nossa profissão.
não só com a população negra, mas é o nosso dever comunicar de maneira efetiva e assertiva, né? Se você sai da faculdade sem ter isso concreto na sua cabeça, você não consegue se inserir ao mercado. A gente faz parte, né? Tá intrínseco. Entendi. Agora a gente tem mais ou menos um panorama aí, né, de toda a situação, começando com a pergunta. Eu vou até voltar um pouquinho, eu vou começar com o professor Jorge. Como que era a situação, por exemplo, numa região periférica das periferias o pessoal chama de comunidades, favelas, né? Havia uma interação entre esses grupos. Eu sei que surgiu depois com isso o CUFA, né? A Central Única das Favelas. Como que era isso antes? E como que eles estão atuando hoje, nesse momento de pandemia? Olha, Rubens, você tem aí vários grupos coletivos, né, se mobilizando para denunciar essa situação de racismo, né? Porque assim, se nós, quanto negros, ficarmos calados, o Estado ele não vai nos dar o que nós precisamos, né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante que se falar, né? Então, dos movimentos que estão ocorrendo dentro né? Então, tanto nas periferias distantes, né? Então ficam ali já no final da cidade, né, de São Paulo, mas também nós temos as periferias dentro das cidades, né? Inclusive, nós estamos num território, e aí aproveitar falar um pouquinho justamente do trabalho que a gente tem, né, na escola. Então, nós estamos aqui na Voluntários da Pátria, próximo do metrô Tietê, e nós temos duas grandes comunidades com que em que os alunos são oriundos, né? Então, a comunidade das Aknarsh e a comunidade do Gato, né? Então, você tem, dentro dessa perspectiva, né, até que você tinha perguntado para a Cintia em relação à questão da informação, um trabalho sistemático, né, então, na escola, para a inserção dessa população com trabalhos direcionados, trabalho voltado para essa questão da autoestima, que é extremamente importante, porque se você não tiver empoderando essa comunidade, o racismo ele tende a se perpetuar pela omissão do próprio negro, né? Então, um negro empoderado, você permite que essas ações antirracistas elas sejam permanentes, né? Então, também nós acolhemos também imigrantes, né, africanos, nossos amigos, irmãos, né? Então, nós temos os nossos aluninhos, tanto no ensino fundamental e médio, como nós também temos o trabalho de português para imigrantes, né? Então, esse trabalho pedagógico, né, didático pedagógico, de transposição, né, do que a gente tem no mundo para ser discutido na escola, é que é importante para você continuar empoderando essa população, né? Então, a gente tem feito essa discussão, e dentro da escola, com um público diverso, né? Então, nós também atendemos os alunos surdos também, que participam dessas discussões. No ano passado, inclusive, nós recebemos na escola a deputada estadual Érica Malunguinho, né, que fez essa discussão em relação à questão do gênero, sexualidade e também do racismo, porque são questões que se misturam, né? Então, juntas e misturadas. E na possibilidade de fazer uma transformação dessa comunidade. Entendi. O professor Denis, aproveitando esse gancho do professor Jorge, como que é a educação, como que era a educação antes de se falar de temas tão capciosos, colocamos assim, tão difíceis, e hoje
falar dele, por exemplo, falar do racismo, falar desse tema em sala de aula. Que eu me lembro, eu nunca tinha ouvido falar de racismo, eu ouvia por entre palavras alguma coisa, mas não claramente. Como que é isso hoje? Como que se educa as pessoas para serem antirracistas, digamos assim? Então, realmente, eu também, né, quando eu estava na escola, né, a gente aprendia que os indígenas não aceitavam a escravidão e os negros sim, né, aceitavam. Foi assim que se explica, né? Alguém A falou lá em escravização dos cima, né? africanos. Exatamente. Não, eles aceitavam. Os índios eram preguiçosos, não queriam trabalhar, né, não queriam trabalhar, então não dá para escravizar. Então, os africanos sim e tal, né? E outra coisa também que era terrível, né, nos livros de história é que a contribuição do negro para o Brasil, né, foi a feijoada, mulata e samba, né? É isso, é horrível, cara. Nossa, é terrível, né? E aí, assim, por exemplo, permitia-se que a participação do negro a contribuição do negro na sociedade brasileira não foi isso, né? Não foi só isso, né? A coisa cultural, mas a tecnológica, né? Por exemplo, a metalurgia brasileira, ela é a mais avançada do mundo, a metalurgia brasileira, né? A siderúrgica brasileira e tal. Uhum. E o primeiro ferro forjado no Brasil foi em Palmares, né? Então, a tecnologia da metalurgia brasileira ela é africana. Outra coisa importante também é que a tecnologia de extração de petróleo em águas profundas da Petrobras, né, muito avançada, ela decorre de uma evolução do conhecimento do subsolo. E essa tecnologia geológica, né, também que entrou os africanos. Na época da mineração, você tinha, né, africanos especializados em descobrir veios de ouro na mineração, né? Então, o que omitiu-se na educação é que a população, os africanos, né, escravizados, construíram o Brasil. Construíram o Brasil. Foram eles que avançaram. A tecnologia da agricultura extensiva, por exemplo, também. Né? Evidente, não eram os portugueses que trouxeram essa tecnologia, uma vez que país tropical, né? O clima, tudo, né? Não foi de Portugal que foi isso, né? Foi uma construção africana. Então, essa ideia de que a única contribuição do africano, do negro e da negra foi na parte cultural é um absurdo, né? Ela é científica e tecnológica. Então, a educação ela é muito importante para justamente reposicionar o negro e a negra no Brasil, né? Reposicionar-se. E aí, entender que o racismo, então, à medida que você é racista, você está sendo antinacional, você não está entendendo o seu país, né? Onde você vive. Tá? Exatamente essa é o objetivo, né, da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, não é... Depois eu volto a dizer, assim, enfatizo muito isso. Não são só os comportamentos, né? Por isso que a Lei 10.639 é muito importante isso. A Lei 10.639 é 11.645, né, a temática indígena, o caput dessa lei, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a constituição maior da educação brasileira. Em outras palavras, né, os conteúdos contidos nessas legislações, na 10.639 e na 11.645, tem que estar presente em todo o sistema de ensino, não só na educação pública, tá? Mesmo a escola particular, né, de alto nível, caríssima, só tem brancos, também tem que ter esses conteúdos, porque a ideia é o seguinte, não é uma lei para dirimir problemas raciais e étnicos dentro da escola, é uma lei para formar cidadãos com uma consciência multiétnica da diversidade. Então, mesmo a escola só tenha brancos, tem que aprender também esses conteúdos. É essa grande dificuldade, muitas vezes, né, de algumas pessoas entenderem qual o objetivo dessa lei. É verdade, porque a sociedade brasileira não é constituída apenas de um pensamento homogêneo, né, de uma história homogênea. São várias narrativas. Exatamente. São várias narrativas. São pequenas narrativas, grandes narrativas, e todas elas que fazem o país, né? Não dá para ignorar. Perfeito. Não dá para ignorar que seja apenas uma narrativa ideologicamente perfeita, universal, que vai fazer isso, né? Eu vou passar a fazer uma pergunta para a Cíntia, uma pergunta livre. Cíntia, no caso da mulher negra, você que sente na pele mais do que nós, homens negros, né, a dificuldade de viver numa sociedade como a nossa, onde se cobra tanto, né, e também trabalhando na área de comunicação, como que você
enxerga o papel, a posição da mulher negra aqui no Brasil? Primeiramente que somos objetificadas, né? O nosso corpo é como o dito do morena da cor do pecado, né? Tem esse termo péssimo. E segundo que as mulheres negras, elas são em grande parte chefes de família, né? Sim. São elas que estão à frente ali. Muitas delas são deixadas e o que acontece na grande parte na periferia, né? A mulher negra, ela é em grande parte chefe de família, então é ela que está à frente ali, sendo sobrecarregada e tendo que ir atrás. Ainda mais agora, muitas com trabalho informal, né? Trabalhando na informalidade, são as mais expostas, né? Nessa questão agora da pandemia. É verdade. E elas são, na maioria, abandonadas, né? Sim, abandonadas, casas, né? Os maridos abandonaram e elas que estão à frente, sempre estiveram, né? Tanto é que a história da mulher negra, em termos de trabalho, na história da mulher, né? Quando se conta a história da mulher no Brasil, sim, não esquece de contar a história da mulher negra, que ela já trabalhava antes das mulheres brancas, né? Tem essa história, né? Que deixa passar. E elas continuam trabalhando hoje, né? E muito mais, principalmente nesses períodos de dificuldades, né? Se expondo e expondo a sua família, né? Sim, sim. Porque elas não têm a quem que possa ajudá-las, a não ser elas mesmas, né? Exato. Colocar uma outra questão aqui, vou abrir uma... Ô Rubens, antes até de você abrir a pergunta, né? Até hoje eu estava escutando na reportagem falando sobre essa questão, né, da abertura de alguns setores, né? E aí, por exemplo, a questão dos salões de beleza, né? Então, a gente sabe que vai... então, assim, a estimativa é que haja um grande desemprego dentro desse setor, né? E esse setor, ele 80% dele, 90% dele, é formado por mulheres, né? Então, essas mulheres que são as chefes de família, né? Elas que realmente carregam a família, né? E com esse processo de desemprego, esse desemprego em massa, nós vamos ter aí um grande problema, né? Então, assim, que vai abalar ainda mais as mulheres. E quando a gente fala da questão de proporção, vai abalar muito mais também as mulheres negras, porque, assim, se a gente considera que dentro da população pobre, 75% são formados por negros, né? Então, por conta desse nosso histórico, então a gente vai ter um grande abalo nas famílias nas famílias negras, né? Sim, sim. Principalmente as mulheres que irão sofrer, né? A gente fala da população negra em geral, da população no geral, mas a população das mulheres negras, né? Que são as preteridas na maioria das situações, né? Essas vão sofrer mais, né? Eu garanto eu acredito que estão já sofrendo com isso, né? Eu não sei qual que seria a saída, porque elas, ao mesmo tempo, também são pais e mães de família, né? E ficaram sobre o encargo delas, a responsabilidade, esse grande fardo. O Denis, o que você tem para acrescentar? O que você poderia falar a respeito desse tema, da participação da mulher, né? Como que ela vem pela história até hoje, com esse peso nos ombros, principalmente a mulher negra? Eu acho que tem que falar sobre essas mulheres negras, né? Acho que a Cíntia tem mais autoridade de falar sobre isso, né? Mas, assim, o que é importante a gente registrar, primeiramente, quem segurou, né? Quem garantiu a sobrevivência da população negra foram as mulheres negras. Quando, no final do século XIX e no século XX, logo após a abolição, foi vetado o ingresso do homem negro no mercado de trabalho,
e as famílias negras foram sustentadas por mulheres negras que foram para o mercado informal, né, que foram para o mercado do trabalho doméstico, como cozinheiras, tudo isso. Por isso que é muito comum, né, pegar as nossas famílias, a gente foi pegando nossas ancestrais, vamos chegar a um ponto lá que tem uma mulher negra sozinha tocando a família. Né? Isso é comum, são matrifocais as famílias negras por conta dessa situação objetiva. E hoje, novamente, acontece isso, né? Com esse desemprego tremendo, a gente vai observar que o cenário é esse. Agora, o que é muito importante colocar, né? Eu acho que a mulher negra ela aponta uma pauta muito importante, que é o feminismo negro, né? Que não tem, lógico, ele dialoga com o feminismo no geral, mas ele tem especificidades. Primeiramente, né? Você vai pegar a bandeira do feminismo clássico, dizendo que a mulher ela começou a trabalhar. Não, a mulher negra sempre trabalhou, ela veio para cá como escravizada. Então não é que ela está indo no mercado de trabalho agora, sempre trabalhou. Então a dupla jornada de trabalho, para a mulher negra, é uma realidade desde que ela veio para cá. Sempre foi isso, sempre, né? Aí você tem tudo isso que a Cíntia colocou, da objetificação da mulher negra, que ela é histórica, tá? Ela é histórica. A mulher negra, na verdade, a miscigenação no Brasil, ela começa com o estupro da mulher negra pelo senhor de escravo. Né? Assim começa, na senzala, assim começa a miscigenação no Brasil. Né? Então, você vai pegar que todo o processo de opressão brutal, né, é contra a mulher negra, que é, né, é o elo aí mais violentado nessa estrutura social. E, por outro lado, é interessante pegar, né, é muito interessante, né, que a mulher negra, ao contrário do que se pensa, é a maior elo de resistência. Isso é muito importante. Né? Você vai pegar nos movimentos sociais, populares, de periferia, quem está à frente são mulheres negras, são elas que lutam, né, por moradia, são elas que estão nas lutas por saúde, pós-saúde, são elas que lutam, né, por melhores condições de vida, nas marchas, tudo isso. E é muito interessante de observar isso, né, porque quando você vai ver na base do movimento social, são mulheres negras, né, até nas universidades, né, quem tá nas cotas são mulheres negras, a parte são meninas negras que estão a estudar, né. Agora, quando você vai subindo na escala, né, do movimento social, o movimento vai se branqueando e se masculinizando. Então, o comando são homens negros, né? Vai masculinizando, aí mostra o machismo, né? E também o racismo, homens brancos e tal. Agora, a base são mulheres negras. Sim, sim, são as mulheres negras. Tanto é que um dos livros que eu li para o meu mestrado sobre educação, as mulheres negras que educavam muitas mulheres brancas, porque elas tinham que sair para trabalhar e comprar, negociar, e então elas já sabiam ler e escrever, né? E as senhoras, algumas senhorinhas não sabiam, né? Não sabiam ler e escrever. As mulheres negras, além de trabalhar, já sabiam ler e escrever, embora tenha sido proibido, né? Então, as mulheres negras sempre tiveram nessa frente, além de trabalhar, já eram mais educadas, né? E, bom, para não fugir muito do tema, que está super interessante, né? Vamos voltar aqui ao tema da pandemia hoje, né? De todo esse histórico, de tudo que já aconteceu, que nós vimos aí, o que está ocorrendo como consequência. Eu li alguma coisa a respeito, não sei se é verdade, né? Mas eu gostaria da opinião dos senhores, que hoje nós estamos passando por um período chamado de necropolítica, ou eu já vi alguma coisa como eugenia, né? Um novo pensamento eugênico. Eu vou pedir para que eu vou escolher um deles, o professor Denis. Novamente ele vai falar. Depois a gente passa para o Jorge, depois para a Cíntia. É ele mesmo. Tá certo. Bom, necropolítica é um conceito do filósofo, pensador camaronês Achille Mbembe. E ele, quer dizer, o que é necropolítica, né? Assim, é muito complexo o conceito dele, né? Mas sendo bastante sintético aqui. A ideia é que você tem um Estado que deixa matar, deixa morrer, né? Muitas vezes a gente tende a entender essa ideia de um Estado que deixa morrer, deixa matar, deixa morrer, com a violência física, policial, né? Mas não é só isso. Tá? O que o Mbembe está colocando que você é um Estado que define certos setores sociais, segmentos sociais, nos quais o direito à vida é relativizado. De que forma, por exemplo? Quando o Estado, por exemplo, decide... Vou pegar o seguinte, olha, quando o Estado, o governo brasileiro, né, ele resolve atrasar o pagamento do auxílio emergencial de R$600, né, no caso do coronavírus, por exemplo, né, pegar esse exemplo aí,
né? É evidente que isso é necropolítica também, né? Porque tem pessoas que sem esse dinheiro não conseguem comer, tá? Quando você deixa de investir em saneamento básico, tá? Isso vai disseminar doenças, você vai criar uma situação terrível em certos bairros que muitas pessoas vão morrer, né? Então, quando você não tem investimento em saúde pública que façam com que pessoas das periferias, por exemplo, vão ter dificuldades de se tratar do coronavírus e outras epidemias, outras doenças, também isso é necropolítica. Então, necropolítica não é só, né? Lógico, tem o mais visível, essa violência policial, tudo isso, né? Mas é todo esse conjunto de ações que vai transformando certos seres humanos em sub-humanos, em pessoas que não têm o direito à vida garantido. Isso que é a necropolítica, tá? Tem uma diferença em relação à eugenia, né? Eugenia, veja, embora as duas se confundam, encontrem, mas eugenia é uma teoria que foi muito forte no final do século XIX e no século XX, no Conde de Gobineau, que ele trabalha de raças superiores e raças inferiores. Tá? Então, trabalha com a seguinte ideia, né? Você tinha que se definir uma classificação de raças, né? E as raças inferiores era importante que elas fossem extintas para você ter um melhoramento da espécie humana. É quase uma teoria darwinista aplicada à humanidade, né? Então, isso é uma ideia. Agora, a necropolítica, embora né, o resultado seja o mesmo da eugenia, ela não se baseia numa ideia de raças superiores ou raças inferiores, né? Ela se baseia na ideia seguinte: você tem que concentrar os recursos em certos setores e outros não, e você abandona certos elementos sociais à própria sorte, tá? Não numa ideia de raça inferior, uma ideia mesmo que você está colocando aquele sujeito, aquele grupo social, aquele território, como um território sub-humano. Entendi. Isso me traz umas duas falas, uma de um que eu vi num vídeo, que um político, um vídeo sobre, eu não vou dizer emissora, que não é o caso aqui, né? Que um político ele diz que o Brasil tinha que tornar os ricos mais ricos para ajudar os pobres a serem menos pobres. Isso foi na década de 70, né? Não lembro o nome do político, mas eu ouvi depois de um outro ministro, não vou citar o nome, que não é o caso aqui, uma fala muito parecida. Nós precisamos tornar os ricos mais ricos e os pobres, o mercado resolve. Né? Isso me parece muito próximo dessa coisa da necropolítica, né? De deixar os sistemas aptos e inaptos a funcionarem. Né? E pode ser que eu esteja enganado, mas é muito parecido hoje com que vamos abrir tudo e deixa a coisa se resolver por si mesmo. Não sei. Eu vou deixar essa pergunta, eu sei que você gostaria de responder, Denis, mas eu vou deixar para o Jorge. Se o Denis quiser responder, pode responder. Sim, algo que me vem à cabeça, quando você fala da questão do mercado, né? É incrível que como o mercado, ele era o Deus Salvador, né? E hoje, com a questão da pandemia, nós vemos as pessoas pedindo pela presença do Estado, né? E aí esse Estado que tende a ser mínimo, principalmente quando está relacionado à população negra, né? A população pobre das periferias, porque justamente a falta de investimento adequado em saúde, educação, em cultura, em lazer, que justamente são questões apontadas muito bem como os nossos direitos dentro da Constituição, são esquecidos por esse Estado, né? Sim. E aí, nesse momento, quando a gente fala da questão da saúde, né? Então, no caso da pandemia, nós vemos que realmente o Estado ele é mínimo para as periferias, para a população preta, para a população periférica, né? E eu acho que é isso muito o que se fala da necropolítica. Então, as políticas públicas, elas são as normativas que têm que nortear as ações do Estado, as ações de governo, e essas ações, quando elas não atendem a todos, né, a todas as populações, ela não adianta nada.
né? Então, ela, na verdade, ela é omissa. Né? Então, aí, é nesse momento que a gente fala sobre o racismo estrutural. Porque quando, nessa estrutura, você inviabiliza e também apaga, né, então, de cena as populações as que mais necessitam, né, as que são mais vulneráveis, você, na verdade, está produzindo um Estado racista. Né? Então, é nesse sentido que a gente entende essa questão da importância de você fazer investimentos, né, e ter políticas que estejam em consonância com todas as populações. E aí, é nesse sentido que a gente quer entender que o Estado ele tem que ser mais incisivo, diretivo nas políticas para o benefício e para a equalização, para a harmonização da situação social, né? Coisa que nós não temos visto, né? Então, em relação à questão do governo federal, quando a gente vê que, por exemplo, deixa de informar os números relacionados à questão, ao quesito cor e raça entre os mortos, né? Quando, que nem o Denis falou muito bem, quando atrasa o pagamento do auxílio emergencial, né, que não é uma migalha, é a forma como, na verdade, as pessoas vão sobreviver durante esse período de pandemia. Né? Então, quer dizer, as ações do Estado, quando elas não favorecem essas populações que, de uma certa maneira, estão à margem, historicamente produzidas, né, e socialmente produzidas, é nesse momento que você vê que o Estado ele é um Estado racista. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, vou fazer para a Cíntia, tá? Cíntia? Pergunta, Cíntia. De Carlos Pinheiros. Será que com a chegada do Covid-19 será necessário o aprofundamento de políticas afirmativas para a população negra? Foi mais ou menos o que o Jorge acabou de falar, né? Sobre políticas públicas, né? Qual que é Professor, desculpa, você pode repetir? Eu não ouvi. Tá. Bem baixo. Estava bem baixo. Pergunta do Carlos Pinheiros. Será que com a chegada do Covid-19 será necessário o aprofundamento de políticas afirmativas para a população negra? É bem parecido com o que o Jorge acabou de falar, né, Jorge? Qual que é a sua posição? É claro e evidente que sim, né? Porém, eu ia até fazer um questionamento para o professor Denis sobre essa questão da necropolítica e da eugenia, se não é... A pandemia não veio para ajudar nesse contexto, né? Então, é óbvio que políticas de inserção, né, e auxílio a essa população são mais do que latentes, né? Tem que acontecer. Porém, como a gente vê que o governo fora Bolsonaro tem agido, é totalmente contrário, né? Então, eu queria passar essa para o professor Denis também, nessa questão, se a pandemia não veio como um enfeitezinho, assim, para ajudá-los. Veio sim, né? Uma nova necropolítica, né? E é interessante isso, né? Quando surgiu o coronavírus, né? Quando começou a ser epidemia no mundo todo, era muito comum as pessoas falarem, não, o vírus é democrático, atinge todos, né? E eu digo, não é democrático, tá? Ele pode ser democrático no seu início, mas você está pegando, cada vez mais que ele vai avançando, ele atinge a população mais pobre, mais vulnerável, né? Sim. E os dados mostram, no Brasil e nos Estados Unidos, são negros que estão morrendo mais. E isso é um reflexo justamente dessa ausência de políticas públicas. E tem uma coisa interessante, não sei se vocês estão percebendo. Quando o vírus estava próximo, mais na região central, no comecinho, aí houve toda uma mobilização, um isolamento social, quarentena. Quando chega na periferia, não pode abrir. Né? Porque esse pessoal que não é importante. Veja que interessante, né? Quando começa a abrir, vamos flexibilizar a quarentena? Quando começa a atingir a periferia. Tá? A Prefeitura de São Paulo, ela fez hospital de campanha no Pacaembu e no Anhembi. Só que a maior parte dos contaminados é na Brasilândia. Ou na Zona Leste, Itaquera, Jardim Ângela. Ela faz na região central. Tá? Então veja como é que é capcioso isso, porque não é importante.
Era importante quando estava atingindo Moema, Pompeia, tal, só viajar para o exterior e tal. Quando começou a ir mais para a periferia, não é importante, deixa para lá, deixa morrer. Então não é importante mais. Veja que interessante isso. Inclusive no hospital acho que da Zona Norte, né, que estava sendo construído, tinha parado de construir, aí resolveram construir, porque denunciaram aquele hospital que só agora, com Covid-19, resolveram fazer ele, porque não tinha feito antes. Nossa, eu estou falando muito rápido, mas acho que vocês lembram disso, né? Estava muito claro esse descaso, né? E o vírus estava naquela região, né? E o hospital de campanha estava sendo feito lá no Morumbi, no Pacaembu, muito distante, né? Fica parecendo realmente que teoria da conspiração aí, né? Mas não é o caso, né? Uma outra pergunta aqui é a pergunta do Pedro Martins. Eu vou fazer essa pergunta para o Denis, tá, Denis? Como nós, brancos, gentes de segregação e da discriminação racial, podemos contribuir para a luta sem sobrepor, mesmo sem intenção, aos valores destes, sem ocupar o espaço de fala dos mesmos? Discutir branquitude. Né? Acho que os brancos têm que discutir branquitude. Porque o racismo, ele cria também uma forma de ser branco baseada em privilégios. E é importante que o branco tem que discutir, né? Que não é admissível uma pessoa branca exercer-se, ser sujeito apenas a partir dos seus privilégios. Tá? É muito importante isso. Assim como os homens têm que discutir uma masculinidade nova, tá? A partir do feminismo. Tá? Então, é muito interessante isso. Porque, veja, a partir do momento que a gente reivindica, né, uma situação de igualdade, de equidade social, é importante que o branco também repense o seu lugar. Repense o lugar no seguinte sentido: eu não posso mais exercer a minha situação a partir dos privilégios. É muito importante esse debate. Tá? Porque muitas vezes você está inconsciente. Aquilo que o Nelson Mandela fala, né? Ninguém nasce racista, você forma um racista. Que tipo de formação você está tendo para os seus filhos, por exemplo? Quando eu vejo uma criança sendo racista, preconceituosa, ela nasceu assim. Alguém ensinou ela a ser daquele jeito. Na casa, alguém falou isso. Tá? A criança imita. A criança tem uma referência. Ela vai tendo comportamentos, né, que ela vai tendo com referências. Né, tudo isso. Então, que tipo de formação você está tendo? Como é que você está pensando nisso? Né? Nessa questão do coronavírus mesmo. Do coronavírus. Vamos pegar o seguinte: quem tem doméstico em casa? Pensou a doméstica que pagou o salário para ficar em casa ou não? Tá? É muito importante isso de pensar. Né? Porque estou em isolamento social, mas eu quero que a minha faxineira doméstica venha em casa para limpar a minha casa. Quer dizer, ela não pode, então, ter o isolamento social dela. Tá? Então, e pagar o salário, inclusive, né? Para bancar o salário dela, para poder comer, poder pagar as suas contas. Tá fazendo isso? Olha, é uma boa reflexão. Né? Tá? E além outras coisas também. Sim. É interessante, né? Porque muitos artistas, pessoas famosas, começaram a colocar lives e que estava limpando o banheiro, fazendo comida, né? Porque não tinha mais empregada doméstica. Força, guerreiros! Força, guerreiro! É isso mesmo, né? Então, eu acho que, assim, até o professor Denis falou muito bem, mas, assim, esse lugar, né, de privilégio, ele precisa ser discutido, né? Então, não é à toa que, quando a gente tem lá a 10.639, 11.645, e até o professor Denis falou muito bem, que, assim, era para ser discutido, sim, nas escolas particulares, porque nós temos um sistema público de ensino, seja ele estatal ou particular. Então, dentro desse sistema, todas as escolas deveriam fazer essa discussão. Né? Então, e aí, nesse sentido, quando vai assim, aquela escola lá, lá no Morumbi, ou a escola no Leblon, tem que fazer essa discussão, porque o branco, ele tem que ser chamado à consciência, né? Então, quando até a gente tem o dia 20 de novembro, fala assim, a consciência do negro. Não, a consciência de todos nós temos que criar essa consciência de que, se não caminharmos juntos contra o racismo, a sociedade brasileira vai perder muito. Então, dentro dessa situação, desse lugar de privilégios,
né, simbólicos e materiais, né? Materiais porque a gente sabe que o branco que é o dono do dinheiro, né? Que está nos principais centros de poder, né? E simbólico por tudo que representou, né? Então a questão desde a da escravização, esse lugar em que muitas vezes o próprio branco não se enxerga, né? Então existem alguns pensadores que falam sobre essa questão, né? Dessa branquitude crítica e a branquitude acrítica. O Cardoso é um deles, e ele fala justamente essa questão, porque quando essa branquitude ela é acrítica, então quando o branco ele não sabe, ou na verdade é cômodo para ele não saber, né, entre aspas, sobre os privilégios que ele se coloca em relação ao negro, né, a gente tem uma situação. Agora, a branquitude crítica, né, então que assim, ó, o branco que sabe das questões relacionadas aos seus privilégios e que ajuda na desconstrução de tudo isso, né? Porque, assim, nem todos os brancos são racistas, né? É importante se dizer isso, porque senão você não agrega nenhuma luta, né? Então é importante, e o próprio Martin Luther King, ele falava isso, já sabia dessa situação, né? Então ali naquela década de 60, na luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, inicialmente entre Malcolm X e o Martin Luther King, quem acabou, na verdade, ficando mais conhecido foi justamente o Luther King por fazer essa fala conciliadora, que é importante, porque senão a gente, na verdade, desconstrói as possibilidades que a gente tem de trazer os brancos, de uma maneira geral, para dentro dessa discussão, para se ver dentro dessas questões relacionadas à raça, né? Então, porque muitas vezes o homem branco não se identifica, assim, que não sabe o que, assim, eu sou branco, eu sou da raça branca. Eu acho que o outro que tem raça, não ele, né? Então, dentro dessa questão, acho que é importante a gente frisar que a conversa, esse diálogo sobre branquitude, para que a gente possa fazer um diálogo agregador, para que nós possamos trazer democraticamente os brancos para o nosso lado, né? Porque tanto é que, por exemplo, nessas passeatas que nós tivemos lá nos Estados Unidos, né, no Black Lives Matter, nós tivemos uma grande quantidade de brancos que saíram nas ruas. Então, eu acho que nesse sentido de começar a visualizar que, assim, se eles não apoiarem a luta antirracista, o racismo não vai acabar. E aí, como que ficam? Né? Então, a questão dos direitos civis, das democracias, né? Então, a gente precisa realmente fazer essa discussão, e o branco ele tem que tomar o seu assento nessa discussão. Isso que é importante. Verdade. Vou fazer uma pergunta para a Cíntia, porque a Cíntia é mais nova que eu, tá? E eu sempre vou lembrar dela disso. Uma ótima aluna, excelente aluna. Cíntia, como que o movimento Black Lives Matter te afetou pessoalmente? Primeiro, a partir do gatilho dele, com muita tristeza, né? Por saber que se deu por conta da morte de uma pessoa de uma maneira tão brutal, né? E depois eu me senti um pouco feliz, assim, acolhida, justamente por conta dessa questão, de não serem só negros lutando por isso, né? Teve o apoio das pessoas brancas também, né? Que são antirracistas, e também a respeito da reflexão, né? Das pessoas que são racistas, né? Porque eu considero que algumas pessoas são racistas estruturalmente e outras pessoas são racistas porque elas têm o coração ruim, elas são pessoas más. A gente não pode deixar de levar em consideração isso, né? Porque tem gente mal no mundo. E então, eu fiquei mais feliz por conta da reflexão das pessoas em relação às atitudes antirracistas.
Uhum. E você acha que isso pode ter um efeito positivo, está tendo um efeito positivo no Brasil? Eu acho que sim, é mais por conta dessa questão da reflexão, e ainda mais nesse momento que nós estamos mais reclusos, né, dentro de casa, as pessoas estão muito mais conectadas virtualmente, e o acesso à informação para alguma parte dessa população, né, que está dentro de casa, eu acho que é um momento de reflexão. Eu não considero que, no caso dessas pessoas que eu disse que são pessoas más, não vai haver modificação alguma. Porém, as pessoas que eram racistas num sistema estrutural vão começar a refletir a respeito de suas atitudes. E eu acho importante porque a cada momento a gente vê em vários tipos de lugares, em vários tipos de mídias, discussões como essa como nós estamos tendo aqui, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que disseminar e falar toda hora. Enquanto houver dor, tem que ter a fala e tem que ter a escuta também. Entendi. Antes do professor Denis falar, uma fala de uma amiga que quando a gente estava falando sobre a questão do machismo, só para ilustrar, né, eu falei assim, não, porque assim, eu luto a favor do feminismo e tal, né, sou feminista. Ela falou assim, não, você enquanto homem, você no máximo é um machista em desconstrução. Então, na verdade, assim, quando existe a questão da consciência, então o branco pode falar assim, ó, eu no máximo sou um racista em desconstrução, né? Então, se rever a todo momento é importante, porque tem tantas coisas que estão cristalizadas, né, no nosso imaginário, na nossa mentalidade, que se a gente não fizer essa reflexão que tem que ser contínua, nós não vamos acabar com o racismo de forma alguma. Quer posicionar alguma coisa, Denis? Não, acho que é isso mesmo, né, que os colegas apontaram, muito correto, né, o que é importante, assim, é que o racismo, o machismo, assim como a LGBTfobia, ela cria lugares de privilégios, né, e os privilégios, veja, se dão inclusive quando essas marcas de desigualdade, elas não têm sentido para você. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, se você é heterossexual, você não tem nenhum problema de andar com a sua namorada, seu namorado na rua, de mão dada, abraçado, né, fazer algum carinho em público. Você não vai correr o risco de ser agredido. Agora, quem é homossexual, sim. Tá? Então, veja, isso é um problema. Então por isso quando você é heterossexual, essa questão não é um problema para você, na sua vida pessoal. Não é problema. Né? Assim, a pessoa branca não vai ser perseguida pela polícia. Ela não tem problema de ter um carrão, por exemplo. Ela não tem problema de entrar numa loja e escolher coisa, o segurança ficar vigiando. Ela não vai sofrer, por exemplo, discriminação quando vai num prédio e o porteiro manda entrar pegar o elevador de serviço. Tá? Não vai acontecer isso. Né? Então, essa é a grande questão. Tá? Então, veja, o problema que acontece, quando você tem lugares de privilégios, essas opressões, elas não aparecem para você. Assim, quando você é homem, né? Quando você é homem, tem uma série de opressões do machismo que você não passa por você. Não passa por isso. Tá? Né? Desde o mais absurdo, né, do risco de uma violência sexual que acontece, né? Você está fora disso, até mesmo, né, a violência doméstica e outras discriminações aí, né, que acontecem contra a mulher. Então, você está fora disso, então você cria um privilégio dado, inclusive pelo fato de você não ter esses problemas, né? Qual é o grande problema? Veja só, né? Isso que é privilégio deveria ser um direito de todos. Eu estou vendo aqui várias perguntas aqui, vários comentários aqui. Eu não consigo. Quando você é negro, a pessoa te persegue na loja. Veja, o que se está se reivindicando é ser humano. Ele tem a vida como outra qualquer. Você poder trabalhar, arrumar seu emprego, você estudar, você ter oportunidade, né? Você andar na rua, você andar com seu namorado, sua namorada, você estar numa loja, escolher sua roupa. É isso, sem se incomodar, apenas isso. Olha, apenas isso. Então, veja como é cruel o racismo, como é cruel o machismo, como é cruel a LGBTfobia. É cruel, porque ela vai tirando a condição de humanidade. Sim. É isso, nada mais do que isso, né? É essa questão que está se colocando. Tá? Quer dizer, você quer ter uma vida como outra pessoa qualquer, um cidadão como outro qualquer. É apenas isso. Né? Se você for, por exemplo, se você vai na delegacia, ser bem tratado, no órgão público, e tudo isso. É apenas isso. Você trabalha com um salário digno. É isso que está se reivindicando.
Tá? Então, é muito interessante, né, que eu vejo assim, posições que combatem o movimento negro, combatem, né, a luta contra o racismo, que falam, não, vocês querem tudo. Não, não quer tudo, não. Não quer tudo, não. Pode dizer uma coisa muito louca, agora as piadas. Né? Não pode fazer piada racista, não pode fazer piada machista, não pode. Né? Você pode achar engraçado, porque atingir não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Sabe? Para mulher não tem graça uma piada machista. Né? Para um negro e uma negra não tem graça uma piada racista. Não tem graça isso. Não vai ter graça. Né? Então não é assim. Então não é brincadeira isso. A brincadeira é para você que não está sofrendo, que não sofre isso. Sabe? Uma brincadeira dessa cristaliza posições. Então é isso, eu vejo muitas pessoas brancas falam o seguinte, assim, não, eu não tenho culpa. Não é questão de culpa, é de responsabilidade, nós estamos falando. Tá? É responsabilidade política, responsabilidade coletiva para acabar com isso. É isso. Então as posturas têm que ser modificadas. Não é que você tem culpa, não é questão de culpa aqui, não. É questão de responsabilidade coletiva. Então nós todos somos responsáveis em acabar com o racismo. É isso. Sim. E nós queremos direitos iguais, né? A gente não quer vingança. A gente não quer vingança. Isso, quer direito igual. Bem dito, bem dito. Tem uma pergunta do Juarez. O racismo em suas origens é próprio de uma sociedade de classes como a patriarcal? Já falamos um pouco, né, sobre isso, mas eu gostaria que vocês pudessem responder para o Juarez, né, uma outra fala, num outro modo de explicar. Fica ao critério de qualquer um de vocês. Se quiser escolher. Ó, o dedinho apontado. Cíntia, você está do meu outro lado aqui no meu vídeo, então você está do outro lado. Pra quem for. Então tá. Ai. Nós falamos isso, né? Porque é muito essa coisa da própria formação histórica do Brasil, né? Formação de um capitalismo selvagem, concentração de renda, tudo isso. Tá? É muito engraçado, uma coisa, foi até boa essa pergunta, né? Porque eu acho muito estranho, muitas vezes, pessoas que dizem que são de esquerda, que são progressistas, e tudo isso são machistas, racistas. Como é que pode, né? Porque é justamente isso que garante, né, essa opressão social. Tá? Então, eu concordo, exatamente isso, né? Toda a sociedade patriarcal, né, de opressão de classe, tudo, ela é baseada na opressão do racismo. Sim. Eu me lembrei agora de uma fala que eu estava ouvindo hoje, né, que o Brasil ele foi colonizado, digamos assim, né, por pessoas que vieram dos primeiros portugueses, e eles vieram praticamente sem nada, chegaram aqui e encontraram um monte de terras, né? E eles passam a ser donos desse monte de terras quando lá eles não tinham nada, né? E assim, de um certo modo, que foi feito a sociedade brasileira, né? De pequenas, de algumas pessoas que depois passaram a ser proprietários de outras pessoas que se tornaram objetos, coisa assim, né? Então essa nossa sociedade ela acaba se misturando com... Depois se tornou público, né? Depois, né, no caso de se tornar público, o que era privado se tornou público, e se misturou tudo, e se tornou também patriarcal, né? E parece que nós retornamos, por incrível que pareça, retornamos a esse momento patriarcal. Temos uma família hoje, aliás, sempre fomos governados por famílias, e agora muito mais claro, né, de que temos uma família patriarcal. Eu acho que não fugimos muito dessa coisa do patriarcal, né? Parece que é uma herança que nos segue, né? E não conseguimos nos livrar delas, né? E eu acho que... Oi? Perdão. E como, né, nós ficamos, né, então, nas mãos dessas famílias, né? Então você citou muito bem lá no início do processo de colonização, as Sesmarias que foram formadas, né? Então, assim, é só do latifúndio, né? Então, o latifúndio ele continua, né? Então não houve nenhuma mudança, né? Talvez mudança do poder de uma família para outra, que se tornou mais poderosa ou menos poderosa, mas o latifúndio ele continua permeando a política no Brasil. Né? Se você pegar, por exemplo, no Congresso, o que é chamada bancada
né, do agronegócio, a gente tem algo que é negativamente fantástico, né? Então, como se discute não o bem para todos, como se discute o meu bem, né? Como eu posso continuar tendo privilégios econômicos, políticos, né, numa sociedade em que você tem tantos desvalidos, tantas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas esses senhores e essas senhoras, né, pensam apenas no seu próprio umbigo. Então, assim, nós continuamos tendo uma sociedade hipócrita, uma sociedade egoísta, né? E dentro de toda essa composição toda, né, o racismo, ele cada vez mais se amplia, né? E aí, assim, uma coisa que a Cíntia falou bem, né? Enquanto ouvedor precisamos falar, realmente precisamos falar mesmo, né? Então, porque esse racismo não pode se perpetuar, né? Então, esses latifúndios de uma autocracia, né? Hoje aí tem aí essa família que você fez referência, né? Não gosto nem de falar o nome para na verdade não cabe, né? Todos nós sabemos, né? Mas dentro dessa questão, dessa necropolítica que se estabelece, é que vai se mantendo esses privilégios, né? Então é isso que nós temos que combater, é isso que nós temos que, e eu acho que para isso que essa live, né? Então ela de uma certa maneira foi pensada, né? Então como que nós podemos levar para os nossos alunos, tanto sejam eles da universidade, sejam eles do ensino fundamental e médio, né? Como essas famílias elas têm que pensar sobre essas questões, né? Porque a gente não pode falar mais, porque não tem informação. A informação ela está aí. Nós também precisamos nos fazer presentes em relação a essas informações, criar a consciência de que é importante eu me posicionar, eu ter lado, né? Então não existe questão de imparcialidade. Não, nós temos que ter lado, nós temos que discutir e temos que falar sobre a questão do racismo. Não é fugindo do tema, mas dentro do contexto geral, né, da pergunta inicial, a saúde, né? Sabemos que hoje tem o quesito raça-cor, né, que foi colocado aí recentemente, que foi uma cobrança da comunidade negra, né, do movimento negro. Como que está o impacto? Porque a doença ela atingiu com maior violência a população negra e pobre. Eu vou colocar isso para ou para a Cíntia, por favor. Agora eles estão em cima, eu falo, depois eu faço assim, ó, para ele, para jogar para ele. Perfeito. É a população que está mais vulnerável, né? A população que tem o auxílio emergencial atrasado e precisa correr, fazer os seus corres, né? Para conseguir o seu sustento. A mulher negra, que é chefe de família, que ela precisa sustentar os filhos e ela tem que atender na casa da madame, né? É a população mais vulnerável e por isso é a mais atingida. Não tem o privilégio de poder ficar em casa. Entendi. Agora, jogo para ele. Acho que quando a Cíntia faz referência, né? E aí, assim, é com muita dor, né? Que a gente tem até que falar assim, um exemplo do que aconteceu, né, lá no Recife. Então, a morte daquele menino, ele justamente ele aquele, sabe, aquele dedo na ferida, né, dessa sociedade. Então, da necessidade de fazer essa discussão e em termos de saúde, nós temos que cobrar do Estado uma participação efetiva, né, em políticas públicas para que a gente não fique desguarnecido, né? Então, acho que parece que
infelizmente, né, há 2 anos que parece que tudo que a gente fala parece que não vai se realizar, né? Então, em 2 anos, quanto que nós perdemos, né, de décadas de avanços, né? Desse processo. Então, realmente é triste. Agora, a política pública, ela tem que patrocinar essa melhoria, essa evolução, né? Então, do que a gente fala, tanto em termos da saúde, mas também, por exemplo, a questão da cultura, a questão da educação, né? Porque realmente pensar como que estão aquela população que vive, né, na Brasilândia, né? Então a gente tem que falar da questão de saúde, mas a saúde não depois do remédio, né? Depois da doença ter se instalado, mas a questão da prevenção, a questão do saneamento básico. Né? Então, há quanto tempo nós falamos da questão da falta de saneamento básico? Né? Então, assim, então a gente não precisa ir lá para o interior ou para o Nordeste para falar sobre essa ausência do Estado, né? Esse Estado mínimo em relação a alguns temas que são caros para a gente. Né? Então, e aí o acesso à água, o acesso a questão do sanitarismo é extremamente importante. Pessoal, está excelente, tá maravilhoso, maravilhoso, mas teremos que encerrar. Agora que eu fiquei mais calmo. Agora que parou a tremedeira. Parou a tremedeira. Né? Então, eu gostaria de agradecer vocês, né, ao professor Jorge, né? Professor Jorge, é prazer em conhecê-lo, né? Tivemos uma conversa hoje e eu garanto que eu também irei conhecer melhor o professor Denis, que foi maravilhoso aqui, né? Obrigado. Um pouco que tivemos de contato ali, esse momento, né, foi excelente, assim, a troca de ideias. Na verdade, foi uma conversa, uma troca de ideias. E a Cíntia, como sempre, fabulosa, né? Fabulosa, indicação, assim, que sempre estará conosco, né? E eu sou o Rubens, eu não me apresentei no início. Prazer. Meu nome é Rubens, eu sou professor de Comunicação e Artes, né, do curso de Comunicação e Artes, sob a coordenação da professora Fabiana. Né? E agradeço a vocês, foi maravilhoso essa live. Eu aprendi muito com vocês, eu espero que também todos tenham aprendido, tá? E a Télia gostaria de agradecer, né, também vocês, né? A Télia, vocês. Legal. Olá, oi. Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, todos que aqui fizeram perguntas, né, interagiram com a gente. Obrigada, Jorge. Já disse hoje à tarde, né? Um queridão meu, muito obrigada, além de ser meu chefe. Obrigada, Denis, meu grande, querido amigo. Obrigada, Silvia, e a única mulher negra que nos representou aqui, né? Muito obrigada também. Em termos de palestra, né? Porque a Silvia é outra também que representou. E obrigada ao professor também. Obrigada à professora Renata, né, que junto foi para a escola, nós fizemos esse contato e conseguimos aqui oferecer essa aula, né, gente? Uma verdadeira aula magna para todos aí. Muito obrigada, Denis, muito obrigada pelo convite, por você ter aceito. Sim. Tá? Uma honra. Olha, pessoal, Jorge, querido, assim, meu chefe, gente. Tinha 2 perguntas para ser feitas, mas eu acabei não fazendo as perguntas, eu lamento, né? Mas... Rubens, eu queria só também fazer um agradecimento todo especial, né? Então, a Uni Santana, que nos abriu essa porta, né? Que está junto com a gente, né? No desenvolvimento de vários projetos voltados para os nossos alunos, né? Os alunos do nosso território. E, assim, Télia,
ninguém constrói nada sozinho, né? Então, na MFM Vereador Antônio Sampaio, nós temos uma equipe maravilhosa, né? E a Tera está do nosso lado, o professor Alexandre está do nosso lado, os professores, as professoras, que tem nesse momento de pandemia, com todos os problemas em relação à questão do acesso, tem desbravado, né, uma seara, né, de luta por essa questão da tecnologia, porque nós tivemos que nos rapidamente, né, nos aperfeiçoar essa questão, e no sentido de levar uma educação de qualidade para essas nossas crianças, que a gente estava na escola há pouco tempo, né, hoje, e eu vejo assim, a escola tão vazia, ela é tão triste, né? Então, assim, nós queremos que tudo isso acabe realmente, para que a gente possa ter o novo normal, né? E principalmente, eu acho que nós temos que estar juntos, né? Sempre fazendo essa reflexão, nessa luta antirracista, né? E aí, mais uma vez, estou aqui com os nossos amigos, Rubens, obrigado, Denis, obrigado, Cíntia, obrigado, Silvia, obrigado, Renata e Téria, muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Eu queria falar um pouquinho também, um minutinho. Eu também queria agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui com vocês, Rubens, Jorge, Cíntia, Télia, minha amiga. Obrigado pelo convite a todos, Almir Santana. Eu queria também, primeiramente, convidar todos vocês, né, aqui que está na tela e também que estão nos assistindo, a conhecer a nossa organização, a Rede Quilombação. Né? A Rede Quilombação é uma universidade popular aberta, né? Quem quiser está lá discutindo, formando coletivamente, debatendo muito isso, fazendo, inclusive, atividades nas periferias, né? Por enquanto está só online, né? Porque na pandemia, mas a gente tem um histórico de ir nos bairros, nas escolas, debater esse tema. Então é só nos encontrar no Facebook, nossa página, né? A página Rede Quilombação, procura no Facebook, né? Curte a página lá e vocês vão ter acesso a todo o material nosso, discussões que a gente faz, vídeos, né? E também estamos à disposição aí para poder bater papo sobre isso, né? Sobre vários temas, mulher negra, né? Uma temática importante. Nós temos mulheres maravilhosas na Rede Quilombação, a Télia é uma delas, né? A Tatiana participou também, uma grande intelectual negra, né? Enfim, tem várias pessoas que podem aí discutir esses temas todos. Então, convido-os todos a participar desse debate aí, ele é muito frutífero, importante, essencial, e a gente tem que fazer isso aí. Né? Brancos e negros estão convidados a participar da Rede Quilombação. Todos, né? Todos. Boa. Muito boa. Queria agradecer a participação, né, no convite para participar ao lado desses dois. Agora eu estou em cima. Esses dois queridos tão cheios de conhecimentos, né? Dá até vergonha de falar depois deles. E dizer que é muito importante esse tipo de debate, né? Quanto mais a gente falar, mais vai ficar latente na cabeça das pessoas a respeito dos seus direitos, né? E das suas responsabilidades como sociedade, como seres humanos. E se você é privilegiado, se puder, fique em casa, porque fora só Bolsonaro. Quero agradecer a Silvia pelo trabalho que ela fez aqui conosco, né? De fazer com que todos participem também, né? E todos tenham acesso, que seja inclusivo a essa situação, né? Que a pessoa tenha a sua deficiência auditiva ou não, que ela possa participar também das discussões, das pequenas e grandes discussões, que ela esteja inclusa e faça parte. Então, eu agradeço a Silvia por isso. Ok? Obrigado. Tá bom? Bom, pessoal, né, terminamos aqui a live. Foi extremamente interessante, né, bastante emocionada, né? Eu creio bastante emocionada. Deu para a gente viajar nos temas aí, mas tudo dentro daquilo que se propôs no início. O conhecimento que nós adquirimos aqui em pouco tempo, do Jorge, da Cíntia, né? Do Denis,
mesmo com a Silvia, que às vezes eu ficava prestando atenção nela, mostrando como fazia um determinado sinal, estou sempre aprendendo. E foi um enorme prazer. Eu gostaria, se caso tivesse uma nova oportunidade, que todos nós estivéssemos juntos, e mais com a participação da Télia também, que ela apareceu no final, estava nos bastidores aí nos atendendo. Tá ok? Então, agradeço a vocês, agradeço a Uni Santana, e que todos, né, pensem, passem a ter um pensamento antirracista, né, e que não seja a pandemia para apenas abrir janelas, mas que essa janela continue aberta sempre e após a pandemia. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente. Muito obrigado. Boa noite, gente. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Rubens. Oi. A presença da Renata, né? Tão parceira, tão querida. Desculpa, Poxa, Renata, Fabi. Nós que ficamos por trás aí dos bastidores, poxa. Desculpa, Renata, Fabi. É que eu estava aqui meio apavorado com o horário. Olha, eu peço desculpas, eu quero agradecer a professora Renata e a professora Fabiana, né, que estavam ali atrás dos bastidores, né, nos atendendo. Desculpa, eu fiquei apavorado. Acho que a Fabiana vai falar, porque ela escreveu aqui e voltei. Fabiana, por favor, apareça. Renata, eu peço desculpas, que se acontecer a próxima, não farei isso. Lembrarei de você. E, Cíntia, você falou, mas, ó, estamos todos juntos, viu? Claro. Claro, sem dúvida. Professora Fabiana. Poderosa. Poderada, né? Isso que é maravilhoso. Acho que a Fabi foi embora. Não, tá aqui. É que eu acho que demora um pouquinho para subir quando ela loga. Foi interessante, né? Eu gostei das. A Thalia está pedindo para derrubar ela. Thalia. Pode me derrubar. Aí a Fabiana aí. Boa tarde. Que live maravilhosa quantos temas, quanta coisa que a gente aprendeu nessa tarde, né? Acho que dava para a gente ficar bastante tempo aqui debatendo. Eu sou a professora Fabiana Moreira Gavioli, sou coordenadora dos cursos de Comunicação Social e Artes do Uni Santana. É um grande prazer receber o professor Jorge, professor Denis, que delícia estar com vocês aqui. Professor Rubens, muito obrigada. A Silvia, que fez toda a diferença para a gente aqui, né? Então, precisamos ser mais inclusivos nos eventos. Silvia, muito, muito obrigada. Cíntia, que orgulho de você, segunda graduação com a gente, participando das lives aqui conosco. Professora Télia, muito obrigada pela parceria. Obrigada a você. Obrigada pela parceria. Professor Obrigada. Jorge, demais com você. Obrigada. Acho que a gente tem muita coisa que continuar. Então, o pessoal está pedindo aqui, né, sobre a questão da mulher negra. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente deve continuar, e fica o convite para que a gente possa fazer novos debates agora no segundo semestre. Convido a todos que assistiram e convido vocês para participar, para a gente verificar outros temas que são extremamente necessários e pertinentes para que a gente converse, para que a gente chame para o debate. É como a Cíntia falou, enquanto houver dor, precisamos falar, né? Então, só tenho que agradecer, gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de só deixar alguns recadinhos, né? Então, todas as lives aqui a gente dá alguns recados para os alunos e convidar também a escola. Vereador Sampaio, muito obrigada. O vestibular digital, feito no celular, na palma da mão, rapidinho já está aberto, é gratuito, sai o resultado rapidinho também. E a gente convida a todos que tiverem interesse em conhecer os cursos do Uni Santana. Quem já estudou com a gente, retorna ao curso com condições super especiais, 50% de desconto e matrícula de R$ 49,90. Obtenção de novo título, as mesmas condições. Transferências, as mesmas condições.
Vem conversar com a gente colocou alguns números aqui, também tem o site, unisantana.br, vai ser um prazer conversar com todos vocês. A gente convida todo mundo para as próximas lives, fiquem de olho aqui no Facebook, no Instagram da instituição, @unisantana, simples assim, com 2 N's, que a gente vai com certeza trazer novos debates. Quero agradecer a todos vocês que participaram. A gente teve um debate muito rico aqui no chat, né? Foi muito proveitoso. Professor Denis, obrigada. Professor Jorge, obrigada. Professora Télia, obrigada. Professora Cíntia, muito obrigada a todos. Obrigado. Convido vocês para a próxima live, agora às 8, a gente já está entrando com fonoaudiologia, transtornos mentais, aqui no Facebook. Se quiser ficar com a gente, já vai começar o professor Sérgio Ayama, a turma de fonoaudiologia com transtornos mentais. Obrigada, pessoal. Boa noite. Beijo, tchau, obrigada. Tchau. Boa noite, valeu. Boa noite.